A nossa família, o nosso ambiente, interfere na pessoa que a gente se torna. O meu pai, ele tinha um problema com relação a merecimento. E aí o que aconteceu? Meu pai, pra quem não sabe, ele foi engraxate de sapato e vendia laranja. E ele se sentia a pessoa menor da família, porque todos os outros irmãos tiveram acesso a estudo, tiveram acesso a oportunidade, e ele tinha que engraxar sapato e vender laranja para poder ajudar em casa com a mãe dele, que era minha avó, costureira. Então ele não tinha oportunidade de estudar, ele se sentia a vítima da família. E aqui entra um ponto. Um dos grandes inimigos da ação é o vitimismo. E o vitimismo, ele é uma consequência da falta de merecimento. Porque se você acredita que você merece, você corre atrás. Se você acredita que você não merece, você se vitimiza e diz que todo mundo é culpado pelo seu fracasso. Então, a pessoa que ela é vitimista, ela costuma dizer, o culpado é o governo, porque os políticos são todos ladrões e é por isso que a minha vida tá assim, porque o meu vereador, o meu deputado, o meu senador, o meu presidente é ruim e é por isso que a situação é assim, porque o culpado disso é meu marido, o culpado disso é minha esposa, o culpado disso são meus filhos, o culpado disso que eu tô passando é o meu pastor, o culpado disso que eu tô passando é todo mundo, menos ele. E aqui entra um ponto. O momento que você entende que existe um processo de vitimismo acontecendo na sua vida, você passa a entender o porquê que as coisas não se realizam. Por isso que a gente falou, o primeiro ponto é o quê? A consciência, que é o que a gente está trazendo aqui. A consciência de que, talvez, o que está acontecendo é que, como eu, no passado, existem pessoas aqui que são vitimistas. E o vitimista é o que acontece, por exemplo, com o homem no tanque de Betesda. Jesus aparece lá no texto de João capítulo 5, vê o cara 38 anos na beira de um tanque. Quando Jesus chega e olha para ele e pergunta, você quer ficar são? Porque o que acontecia, para quem não conhece essa história da Bíblia, é que de tempo em tempo descia um anjo em um tanque, numa cidade chamada Betesda, aonde quando esse anjo descia, as pessoas diziam que as águas eram agitadas. E quando as águas eram agitadas, as pessoas que estavam dentro do tanque eram curadas instantaneamente. E aí esse homem, ele era levado para a beira do tanque. Só que, para que se pudesse ser curado, tinha que ser no momento em que as águas eram agitadas. Então ficava todo mundo esperando o quê? As águas se agitarem. Então, eu vejo algo positivo e eu vejo algo negativo nele. E é o que eu vejo na maioria das pessoas. Existem pessoas que esperam demais e agem de menos. O que ele tinha de positivo? 38 anos na beira de um tanque. Caramba, o cara acreditava que em algum momento aquelas águas iam agitar pra ele, que ele ia conseguir. Isso é bom. Mas não é só sobre esperar e ter paciência. É saber também o momento certo de agir. Veja, eu conheço muitas pessoas que são muito boas de oração, Juliane. Conheço muitas pessoas que são muito boas de oração, mas péssimas de ação. São pessoas que sobem monte, desce monte, faz jejum, faz oração e tá sempre orando. Você fala com a pessoa tá orando. Você vai fazer o que hoje? Vou orar. Você vai fazer o que amanhã? Vou orar. Você vai fazer o que semana que vem? Vou orar. Tá bom, e quando é que você vai agir? Porque a oração, ela é acompanhada da ação. Por isso, oração. Orar e entrar em ação é necessário. Então, veja, a Bíblia fala que Moisés, certa vez, ele estava diante do mar, depois que ele tinha tirado o povo do Egito, e estava ele com o povo diante do mar, e no momento que ele está lá diante do mar, os egípcios estão vindo atrás dele, ele está na frente do mar, ele olha para trás, vê os egípcios vindo, olha para frente, o mar na frente dele, ele ora a Deus e diz, Deus me ajuda. Deus olha para ele e diz assim, por que você está pedindo para eu te ajudar? Por que você está orando? Por que você está clamando, Moisés? Manda o povo que marche. Então, o que é necessário? É necessário a gente andar. É necessário a gente entrar em movimento. O movimento é extremamente importante, porque a palavra emoção vem do latim emovere, que significa movimento. Então, Deus, ele é um Deus de movimento.
Tudo no mundo está em movimento. Ou tem algo que está morrendo, ou tem algo que está nascendo. Então, ou você está morrendo, ou você está nascendo. Ou você está crescendo, ou você está se acabando. Então, essa é a ordem natural da vida. E foi assim que Deus fez tudo. Deus, ele criou tudo de forma cíclica. E tem gente que decide não crescer. Tem gente que decide ficar estagnada. Tem gente que decide ficar parada. Mas a culpa não é dela. Isso é importante a gente abordar aqui. A culpa não é dela. Até o momento que ela entra em consciência. Quando ela entra em consciência, ela precisa fazer alguma coisa. A culpa não é dela, mas ela não pode culpar os outros. Então, é o que aconteceu com você em relação ao seu pai. Mas ela age assim porque ela não sabe o que ela tá fazendo. Sim. E nem ela tá sabe só, o que vai fazer. Ela tá só no automático. Então, esse é o ponto. As pessoas que estão aqui ouvindo a gente, por exemplo, essas pessoas que ouviram isso aqui, acompanharam todo esse podcast, acabou. Não existe mais vitimismo pra ela. Porque agora ela já sabe tá consciente. Que a responsabilidade é dela. Sim. O que aconteceu com ela até hoje trouxe a realidade que ela tá vivendo hoje. Mas o que vai acontecer daqui pra frente agora é a responsabilidade dela. Entenda isso aqui. O que você sabe te trouxe até onde você está. O que você não sabe, você vai aprender, vai te levar a chegar até onde você quer chegar. Então, a realidade que você vivia hoje era baseada apenas no fato de que você não sabia o que fazer daqui pra frente, mas agora você vai saber. Agora você já sabe. Então, eu vivia essa realidade por conta da falta da crença de merecimento. Eu não achava que eu merecia, porque meu pai me ensinou que eu tinha que trabalhar muito e que era sofrido e que tinha que dar duro e tinha que dar o sangue e que tinha que sofrer e que a vida era difícil e que se eu não tivesse essa vida difícil, significa que eu não estava chegando em lugar nenhum. Então imagina, se na minha cabeça estava instalado que eu não merecia, a única coisa que eu queria fazer era o quê? Trabalhar. Então eu quero trabalhar. Quando é que vai ser o suficiente de trabalhar? Se a minha crença é que a vida é sofrida, que é difícil e que não pode parar de trabalhar. Eu não queria saber de desfrutar. Mas por que eu não queria saber de desfrutar? Porque na cabeça do meu pai e na nossa cabeça foi instalado a crença de que não tem desfrute, tem trabalho.